Essa semana, meu menino me perguntou: pai, você sempre fala que Jesus vai voltar, mas Jesus está demorando tanto, cadê Jesus? Meu filho me questionou. Quando pegamos a mensagem de 1888 até nossos dias, a Escritura nos diz, a pena inspirada nos diz, o Espírito de profecia nos diz que Cristo breve virá. Mas cadê Cristo? Porque Cristo ainda não voltou. Essa é a grande questão. A profetisa em seus escritos nos diz que em 1888 Cristo já era para estar aqui. Cristo já era para estar aqui e ter nos resgatado para o porto seguro, para o lar celestial. E por que Cristo não voltou? Irmãos, nós temos que rever a história passada para entendermos qual a demora, porque Cristo ainda não voltou. Será que nós estamos correndo riscos de errar as mensagens? Será que estamos correndo risco de não estarmos entendendo algo ou vivendo algo? Porque não basta apenas entender, né? Mas viver. E por isso Cristo ainda não voltou. Irmãos, sempre tivemos a dificuldade de entender, desde o passado, desde lá dos dias do povo de Israel no deserto, de reconhecer o Cristo divino atuando em nossas vidas. Olha, quando Cristo estava dando o maná, aquele pão físico para que o povo de Israel pudesse ter energia para cruzar o deserto, Cristo não estava dando apenas ali um pão físico. A própria presença de Cristo estava atuando ali na coluna de nuvem, na coluna de fogo, estava guiando o povo de Israel. Era Cristo quem iria dar a vitória e deu a vitória para que passassem em terra seca, no Mar Vermelho, para que cruzassem o Rio Jordão, para que combatessem e vencessem os inimigos. Era Cristo. Era a presença pessoal de Cristo aqui com o povo de Israel, fortalecendo físico, mente e espírito. Mas Israel era tardio, Israel era muito tardio em reconhecer esse Cristo divino atuando em seu meio. Olha, não foi muito diferente quando Cristo desceu em pessoa. Cristo encarnou o Jesus, ali o Filho de Maria e o Filho de Deus, fundiram numa só natureza. E lá estava o divino Filho de Deus coabitando em casa humana. Agora, aquilo era a nova roupagem de Cristo. Cristo estava aqui, era o divino, aquele verbo de Deus, que estava com Deus, que era Deus, que havia criado o mundo, do qual tudo que foi feito, nada se foi feito, senão por meio dele. Agora ele encarnou. Então estava Jesus, o Filho de Maria, e estava Cristo, o divino Filho de Deus. Ali se juntaram numa só natureza, fundiu-se em uma só natureza. É um milagre do céu. Não podemos explicar e compreender de forma tão profunda, mas devemos aceitar. Porém, irmãos, lá nos dias do antigo Israel, lá nos dias em que Cristo se manifestou em forma de carne, aquele povo não conseguiu entender que aquele era o Cristo, o Filho de Deus. Esse é Jesus, aquele carpinteiro, filho de José, filho de Maria. Não percebiam Cristo, eram tardios em perceber o amável Cristo
o Filho de Deus atuando. Poxa, Cristo curou tantos enfermos, Cristo espantou os demônios, Cristo aliviava o fardo dos cansados. Cristo mostrou por muitas vezes que ali era o Filho de Deus atuando através do Filho do Homem. Mas, assim como o antigo Israel no deserto, não cruzaram os portais. Aqueles que saíram do Egito, apenas Josué e Calebe entraram na Canaã terrestre. Os demais pereceram. Recusaram Cristo, recusaram o divino Filho de Deus, não entenderam, não aceitaram e não viveram Cristo vivendo com eles. Recusaram. Quando Cristo veio também, nos dias da sua encarnação, não fora diferente. Aquele povo também recusou, trazendo para os nossos dias, irmãos. Bem dizer, mais especificamente para um pouquinho antes ainda, para 1888. 1888, a Igreja de Deus estava se preparando para a transladação. 1844, havia grupos de cristãos reunidos de todas as religiões cristãs e vieram da perseguição de Roma papal e vieram aportar na América. Então lá estava um grupo de pessoas de várias entidades religiosas cristãs esperando Cristo voltar. E houve uma decepção em 1844. Mas havia muitos que permaneceram firmes e o movimento começou a ter vida novamente. Então, em 1888, o Senhor preparou 2 jovens, Wagner e Jones, com a mensagem da justiça de Cristo e da justificação pela fé. Se o povo tivesse abraçado essas mensagens, se o povo tivesse entendido essas mensagens, e se o povo tivesse vivido essas mensagens, diz a profetisa que Cristo então poderia ter voltado logo em seguida. Mas por que Cristo não voltou? O que ocorreu naquela época? A justificação pela fé, ela vê o estado do pecador e perdoa o pecador quando ele se reconhece pecador e aceita a justiça de Cristo no lugar dos seus pecados. Mas aquele povo mantiveram o eu, a justiça própria. Era difícil para eles aceitar que alguém lhes perdoava pecados. Por causa das doutrinas romanas, eles achavam que tinham que pagar seus próprios pecados e que através de boas obras eles poderiam conquistar a santificação e não precisavam do perdão. Eles adquiriam o perdão através dos sacrifícios próprios e assim a justificação pela fé em Cristo Jesus, a justiça imputada, foi recusada. Mas ainda mais, a justiça de Cristo, que era Cristo em vós, a esperança da glória, esta foi recusada também. Aquele povo daquela época não conseguiram entender que Cristo lhes podia habitar. Esta foi uma dificuldade, porque seguiam pensamentos doutrinários romanos. Pensavam que Cristo era como homem, ascendeu aos céus e tudo isso é fato, mas que ele estava impedido agora de habitar nos corações. Mesmo Paulo sendo tão claro, Cristo habita em vós, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas Roma buscou impedir que esse conhecimento fosse alardeado.
e abafou esse conhecimento, a tal ponto que mesmo o povo do Advento também não entendia bem como Cristo, estando lá no céu, em sua natureza humana, porque agora ele adquiriu mais uma natureza humana, então Cristo está lá no céu, mas não entendiam, não haviam estudado de forma profunda a natureza divina de Cristo, não entendiam que Cristo, com a sua outra natureza, ele podia perfeitamente habitar no coração do homem. Assim como Cristo habitou no Filho de Maria, Cristo também pode habitar no filho da Lucília. Cristo também pode habitar na filha da Rose. Cristo também pode habitar no filho da Lucinéia. E também pode habitar no filho da Noêmia e no filho da Sara. Olha quantos nomes! É assim como Cristo um dia habitou no coração, habitou no interior do Filho de Maria, porque lá estava Jesus, o humano, e agora veio Cristo e somou a sua natureza divina com sua natureza humana. Agora Cristo tinha duas naturezas. Por isso que a Bíblia fala que Cristo é o primogênito de muitos, porque a partir de Cristo surgiria uma nova raça, uma nova sequência de todo aquele que aceita a graça de Cristo, todo aquele que aceita Cristo em vós como a esperança da glória, possui. Através de Cristo, nós somos humanos, mas através de Cristo nós adquirimos a natureza divina de Cristo em nós. Cristo de fato nos habita, assim como habitou no Filho de Maria, como habitou em Jesus, o carpinteiro. Por isso, Cristo primogênito de muitos, uma nova raça, onde terá sua natureza humana, mas também terá sua natureza divina. Seremos similares a Cristo. Que interessante! Cristo em vós, a esperança da glória. A profetisa diz que são os encantos de Cristo, os maravilhosos encantos de Cristo. Cristo, ao mesmo tempo em que morreu na cruz, desceu do céu, abdicou do seu trono, deixou o mundo, deixou o céu vazio com a sua presença, veio habitar conosco em tremendo sacrifício, verteu o seu sangue na cruz, sofreu como homem. Não termina aí. Os encantos incomparáveis de Cristo ainda não terminam. Cristo, ainda como homem, está no santuário celestial, está fazendo uma obra de intercessão diante do Pai, está intercedendo por nós, pecadores. Meu sangue, Pai, meu sangue. Cristo está lá com as mãos feridas, fazendo essa obra de purificação no santuário. Ele está lá apresentando o seu sangue diante do Pai, para que nossos pecados sejam perdoados e finalmente o registro dos nossos pecados sejam apagados do santuário celestial. E dos seus pecados nem me lembro, e os seus pecados serão lançados no fundo do mar. Como é gostoso receber uma sentença. Esse cristão que aceita a graça de Cristo não vai a juízo, porque ele passou pelo juízo investigativo e foi perdoado, ele aceitou a graça de Cristo. Ele não vai para o juízo da punição no lago de fogo nos dias finais da história. Mas Cristo não para por aí. Os maravilhosos encantos de Cristo. Esse mesmo Cristo, Ele é capaz de nos habitar.
Mas como? Ele está lá como homem e agora ele está limitado. Ele não consegue nos habitar. No livro Manuscriptus Releases, no volume 14, e tem outros textos, diz que Cristo ele despiu-se da sua natureza humana, né? Então, assim como Cristo um dia, esse verbo de Deus, que estava com Deus, também estava contigo, Israel, né? Ele era só Deus, essa forma divina, ele um dia revestiu-se com a natureza humana. Será que Cristo, ele tem poder para despir-se também da natureza humana? Se um dia ele revestiu, ele consegue despir-se também? A profetisa também tem outro texto que diz que, embora Cristo fundiu a natureza divina com a humana em uma só, porém é independente uma da outra. E diz mais, que o humano, a humanidade de Cristo não se tornou divina, e nem a divindade de Cristo se tornou humana. Ou seja, Cristo é 100% divino e 100% humano. Então, quando Cristo, ele, por seu poder divino, ele opera através da sua divindade, é um momento quando ele retira sua roupagem humana e vem nos habitar. É isso que Cristo está fazendo. Cristo, enquanto homem, está no céu, e através da sua natureza divina, através do seu Espírito, ele pode perfeitamente ser o ministro da igreja aqui na terra. E ele pode perfeitamente nos habitar. Foram estas as mensagens que Wagner e Jones estavam a pregar. Foram estas as mensagens solenes da justificação pela fé, que é o que Cristo fez por nós, e também as mensagens da justiça de Cristo, o que Cristo faz em nós. E lá estava a profetisa, Wagner e Jones. Os demais pioneiros, a princípio, não entenderam. Então as mensagens estavam sendo pregadas. Deus passou os ministros por alto e pegou outros ministros jovens que não tinham tanta experiência como os mais velhos, não tinha tanta influência, mas eram aqueles que estavam estudando sobre a mensagem da justificação pela fé e da justiça de Cristo, tão necessária para preparar um povo para a transladação. Então aqueles ministros mais antigos, orgulhosos, não queriam ceder às mensagens que maravilhosamente Deus enviou através de Wagner e Jones. Os encantos incomparáveis de Cristo. Um Cristo que, enquanto está no céu, fazendo toda aquela obra de perdão, intercessão e purificação do santuário celestial, ele também está aqui habitando em nosso coração, fazendo uma limpeza interior. Como Paulo diz, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E agora esta vida que vivo na fé do Filho de Deus. Olha só, não como um filho do homem, porque Cristo, como filho do homem, ele está limitado no céu, mas como filho de Deus, Paulo falava. Ou seja, Cristo, através da sua natureza divina, é quem habitava em Paulo, é quem também nos habita. E era isso que Wagner e Jones estavam expondo, eram as verdades das Sagradas Escrituras, não corrompidas pelo ideal romano, pela Igreja de Roma. Mas o povo do Advento não entendeu. Os líderes recusaram essas mensagens. Primeiramente porque não entenderam.
Segundo passo também é porque o mundanismo, o amor ao mundo, o amor ao eu, ainda prevalecia no coração de muitos. Quem é que gostaria de dar a chave do seu carro para Jesus dirigir e te levar para onde Jesus quer? Não, mas veja bem, Jesus, eu quero ir para lá. Mas Jesus diz, não. Vamos para este outro lado. Este outro lado é melhor. Ah, Jesus, mas eu queria naquele outro lugar, eu gosto tanto. É difícil darmos a chave do nosso coração para Jesus dirigir. É difícil darmos a chave do nosso próprio eu. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. E muitas vezes nós não queremos deixar que Cristo, como o cabeça, dirija as nossas vidas. Quantas e quantas vezes? Foi esse o problema dos pioneiros. Eles, além de não entenderem a mensagem da justiça de Cristo, não aceitaram a justificação pela fé por causa da justiça própria, semelhante a Caim, onde Abel aceitou a justiça de Cristo levando um cordeiro, mas Caim quis trazer os produtos das suas próprias obras. Assim também, em 1888, as pessoas não aceitaram a justiça de Cristo. Através das suas próprias obras queriam alcançar a salvação, o perdão. E sobre a justiça de Cristo, que é Cristo em vós, eles não entendiam. Não, Cristo está limitado. Além de não entender que Cristo era suficiente para viver no coração de cada um, Cristo hoje, ele habita no coração de milhares ao mesmo tempo, porque ele tem uma natureza divina. Através do seu Espírito, Cristo consegue habitar em todos nós. E na época eles não entendiam. E o segundo ponto, ou o terceiro ponto, sobre a justiça de Cristo, é porque eles não queriam dar a chave na direção do condutor para que Cristo tomasse o volante e dirigisse a vida pessoal de cada um. Recusaram o Cristo na alma, recusaram o divino companheiro no caminho, recusaram. Então a obra ficou em embaraço. Hoje nós estamos, desde 1888 até os nossos dias, andando no deserto. Porque diz a profetisa que eles voltaram para o deserto, porque recusaram a mensagem da justiça de Cristo, eles tiveram que vaguear novamente para o deserto. O povo de Israel vagueou por 40 anos no deserto, porque não entenderam e não aceitaram o Cristo guiando a vida de cada um no deserto. O povo de Israel nos dias de Cristo também não conseguiram captar o Cristo divino através do humano. Não atendeu às expectativas da época. E hoje? Quanto tempo vamos ainda vagar no deserto desta vida? Quanto tempo ainda vamos recusar a justiça e a justificação pela fé? Quanto tempo vamos recusar os encantos maravilhosos de Cristo? Cristo é tudo, Cristo está realizando uma obra completa. Cristo está curando nossas enfermidades. Cristo está aliviando nossos fardos. Cristo está enviando o maná, o pão dos céus, o pão espiritual, para fortalecer sua vida espiritual vivendo em nós, para fortalecer nosso espírito. Cristo cuida da nossa vida física, da nossa vida mental e da nossa vida espiritual em especial.
Quando é que Cristo vai voltar? As mensagens do alto clamor, do Evangelho eterno, nada mais é do que Cristo em vós, a esperança da glória. É o Evangelho eterno de Apocalipse 18 que há de iluminar o mundo com toda a sua glória. E nós não poderemos apenas estar pregando, mas acima de tudo estar vivendo Cristo em nós. Mas para que Cristo viva em nós, nós precisamos aceitar que Ele dirija as nossas vidas, deixar o nosso gosto de lado e falar: Cristo, habite em mim. Nós precisamos entender que é Ele quem nos habita. Nós precisamos pregar e viver essas mensagens. Então diz o grande conflito, que quando vier um reavivamento da verdadeira piedade, da piedade primitiva, então Satanás reacenderá, então se acenderão os fogos da perseguição. Quando foi em 1888, essas mensagens estavam para preparar o povo para serem transladados. Lá Satanás não estava dormindo. Havia um papa chamado Leão XIII. Leão XIII criou as encíclicas, onde duas encíclicas, Immortali Dei e a encíclica Rerum Novarum. A encíclica Immortali Dei, ela referia-se à liberdade religiosa, a liberdade de expressão, onde eles diziam que apenas as pessoas deveriam interpretar as verdades salvíficas da salvação por Roma. Roma era a igreja verdadeira e todos deveriam aceitar o que Roma colocava. Roma impunha as mentiras doutrinárias de Roma para impedir que as pessoas entendessem que era Cristo quem habitava em cada um. Então Satanás não dormiu, e através da Rerum Novarum ele estava unificando igreja e Estado e criando leis religiosas como se fossem leis de Estado, com ideias, com proposta de que estavam ajudando a população trabalhadora, a classe trabalhista, a terem um dia de descanso por lei, para que pudessem buscar a Deus no dia de domingo, pudessem buscar a Deus, ter liberdade para passar com a família e ter um dia de descanso. Então, quando as mensagens da justiça de Cristo, da justificação pela fé, estavam sendo expostas, estavam sendo anunciadas ali na América, e se alastraria num grande clamor, iria para o resto do mundo, num grande clamor, aconteceria o alto clamor da época, mas foi o clamor da meia-noite. Isso poderia preparar o povo para a salvação. Satanás então usou dos seus servos também, através de Papa Leão XIII, com as suas encíclicas, para que ninguém interpretasse por conta própria a justiça de Cristo, mas seguissem o que Roma prega. Agora não é diferente. Estas mensagens da justificação pela fé e da justiça de Cristo estão despertando muitos fiéis dos grupos do Adventismo e também de pessoas que estão sendo atraídas de suas várias religiões para a fé salvadora em Cristo Jesus. Satanás não está dormindo. Agora nós vemos o projeto 2025 dos Estados Unidos da América em catolizar, deixar a América novamente católica, a fim de criar um sistema para eclipsar a luz do céu, a fim de
tampar o alto clamor, a fim de que o evangelho eterno não seja pregado. Agora, eles sabem qual soldado colocar. E colocaram um papa americano. E ele decidiu, ele mesmo confessou que decidiu colocar o nome de Leão XIV para seguir as pegadas de Leão XIII. Então nós vemos que ele tem o mesmo objetivo. E, irmãos, agora nós precisamos nos preparar para essas verdades. Precisamos nos preparar para anunciarmos estas verdades, porque dentro em breve nós não teremos mais liberdade. Eles já estão se armando, eles estão buscando contra-atacar as verdades de Deus, assim como em 1888 essas mensagens foram expostas e foram bloqueadas. Da mesma forma agora, Satanás vai usar seus agentes para tentar impedir esta mensagem maravilhosa, que nós possamos abraçar os encantos maravilhosos de Cristo.